Agora eu vou trazer para você um exemplo típico, um case de reinvenção. A gente fala até às vezes com um approach teórico, outras vezes assim, fundo previdenciário, da agenda de trabalho de uma instituição, mas eu trouxe a Silvia aqui pelo que ela exemplifica, no caso dela, aquela pessoa que chegou nos 50 e tanto, eu vou me reinventar depois da aposentadoria e fez esse planejamento. Porque um dos enganos que existe é de que a maioria das pessoas acha que, fundamentalmente, a reinvenção, a vida depois da aposentadoria, ela demanda educação financeira. E o desafio psicológico é muitas vezes deixado para debaixo, que é o que a Juliana fala, a saúde mental do indivíduo. Então, a Silvia conseguiu entender que, além da parte financeira, a parte mais desafiante é a parte da psicologia. Silvia, bola com você. Ricardo, obrigada por essa apresentação tão generosa. Né? Estou muito feliz por estar aqui e poder contar um pouquinho da minha reinvenção. Né? Eu gosto de falar que foi uma busca também pelo meu protagonismo, não é? Então, eu tenho as vésperas dos meus 60 anos no Brasil, e ainda no trabalho na Justiça Federal, eu senti, em primeiro lugar, que não fazia sentido toda aquela imagem da pessoa idosa, né? Ir para os aposentos, como nós falamos hoje em dia. O que eu queria era o quê? Continuar a minha vida, principalmente o prazer que eu tinha na questão das viagens. Sempre fui uma viajante e, de alguma forma, sentia que aquela atividade tinha me feito alguma coisa positiva para eu estar tão bem perto dos 60. E às vésperas, então, da aposentadoria é quando eu busco novos conhecimentos. E não é uma carreira inteira na área jurídica, decidi aprender técnicas de jornalismo, canais, as mídias sociais, YouTube, podcast, e nisso, muito pela minha iniciativa, essa vontade de querer fazer mais e não ir para os aposentos, eu crio o blog, um blog inicialmente para falar de benefícios das viagens para o bom envelhecimento. E busquei entrevistei especialistas na área. Não era minha área para falar nada sobre saúde, e nisso ouvi de neurocientista, psiquiatra, psicólogos, pessoas que conhecem, não é? Afirmar para mim o que se processava quando nós, né, realizamos uma viagem ou uma exploração, que eu gosto de usar a palavra intencional, não é só aquela viagem para comprar lembrancinha. E, de fato, consegui muitas informações crescentes, e assim me aposento e sigo esta carreira ligada à área do jornalismo, no estudo e na divulgação de informações, não só a partir dali relacionadas à questão das viagens. Começo a escrever sobre tudo o que encontro, principalmente aquilo que vejo dos grupos de pessoas 60 a mais de São Paulo. Eu estou em Lisboa, mas eu sou de São Paulo, estou em Portugal há 4 anos, mas naquela época começo a participar dos grupos pioneiros que protagonizam os sêniors, grupos que ainda existem, eu sou imensamente grata. Por quê? Grupos não só que desenvolvem as questões sociais, não é? que foi muito aprofundada na época da pandemia por conta das relações, né? Os encontros digitais, online, tá? Fortaleceu muito. Grupos que eu faço parte até hoje e que eu recomendo fortemente isso a todos os meus amigos 50 a mais, que ingressem, façam parte de todos os grupos que eu conheço e os que vão surgindo aí ao longo do tempo. E por conta disso, eu gosto muito de citar o quanto eu sou grata ao curso de jornalismo específico que eu fiz em São Paulo, voltado para as pessoas 60 mais, ou seja, nessa minha trajetória, eu me tornei palestrante, né? Gosto de falar, e por conta de todo o trabalho que eu fiz aí ao longo desses, já são 5 anos, eu gosto muito de divulgar esses meus achados, a minha própria experiência, justamente para influenciar
as pessoas para que busquem o seu protagonismo, a sua reinvenção. Não é, Ricardo? Silvia, se você me permite a interrupção, porque eu acho bacana na sua trajetória, é porque, tipicamente, o cara, quando ele entra nos 50, ele começa a pensar na aposentadoria dele e ele acha que ele vai atravessar, na verdade, o Rubicão e vai tudo mudar do dia para a noite lá. O que você fez foi ser capaz de antecipar e programar uma mudança. Eu canso de ver gente com planos mirabolantes para depois que vai aposentar e acaba com uma agenda que é basicamente supermercado, tomar conta de netinho e ir a médico. E eu acho que você conseguiu romper com isso. E como empreendedora da área de comunicação, eu acho que você inspira e motiva as pessoas a entender o desafio psicológico da aposentadoria. Que o fundamental no envelhecer, que eu acho que é quando a pessoa deixa de ter um desejo de realizar alguma coisa. E é exatamente Te devolvo isso. Um minuto não, aí. Não. Obrigada, Ricardo, mas é isso mesmo, até por conta das minhas conversas, as palestras que eu faço, tá? E ligando a tudo isso que nós já ouvimos, não é? A questão, além da imaginação, não é? Que nós ouvimos, Ricardo, também é uma coisa que depende muito de nós. Nós que eu estou dizendo são os sêniors, tá? Nós temos que pôr a mão na massa. Tá? A Juliana deve concordar comigo, porque ninguém vai fazer isso por mim. Meu filho, minha filha, não vão. Sou eu decidi e fui à luta. Então, quando eu não tenho, fico à vontade de falar dessa minha história, eu menciono, não é, essa questão da nossa obrigação, em primeiro lugar, de nós somos os primeiros, muitas vezes, que temos o idadismo, preconceito em relação à idade, em relação a nós mesmos. Não é? Nessa trajetória, tornei-me também ativista, não é, do movimento Stop Idadismo, e excelente, palestramos muito aqui em Portugal e tudo mais, e não abro mão de dizer isso. Gente, primeiro lugar, veja primeiro você, temos toda aquela questão de linguagem e tudo mais, né, que tomamos muito cuidado, mas eu não vou pôr limite, não, estou muito velha para isso. Não, vou estudar sim, vou aprender e vou empreender, que eu gosto muito de usar essa força. Uma das palestras se chama, que eu faço empreendedorismo sênior. E aí as pessoas pensam, eu vou ter que constituir uma empresa? Por que não? Mas você pode empreender concretizando um sonho seu, algo que você sempre quis, seja um livro, seja um canal de YouTube. E por conta disso, esse meu amor e essa minha nova carreira e toda essa gratidão a tudo que eu tenho aprendido e posto em prática, eu tive a felicidade, gosto de contar, de trazer esse curso de repórter para as pessoas 60 a mais aqui para Portugal, pessoas do país que puseram a mão na massa, e hoje tem também as suas revistas eletrônicas, são pessoas que estão aí preparadas, estão aí prontas para o mercado de trabalho e tudo mais. Então, com essa minha história, não é, e que se prolonga, e já sou idosa aqui na Europa, porque eu já tenho 65, tá bom? Eu sou idosa no Brasil faz tempo, e idosa aqui também, tá? Viajo muito, tenho explorado as Blue Zones, que todos conhecem, aqueles locais onde as pessoas passam dos 100 anos, tá bom? Faço as minhas viagens, continuo, então, além de supermercado e médico, eu também viajo, tá, Ricardo? Tá? E olha, e gosto de avançar, adorei o Luiz falar dos mais de tantas pessoas com 100 anos aí na Previ, é isso, conheço vários, tá? E só vou citar um exemplo de uma senhora aqui do Algarve, que eu fui entrevistar, dona Albertina Madeira, 100 anos, diretora do jornal, tá? Lá da cidade dela, que tal? Então, exemplos não faltam, e a força está dentro de nós. Muito obrigada, viu, Ricardo? Obrigada a todos. Muito obrigado, Silvia. E o próximo nosso, fechando, então, você, de uma certa maneira, já colocou o campo para ele falar, que é o Hercílio Santinoni. O Hercílio é